Olá a todos que nos acompanham pelas plataformas digitais da Novo Rural. Estamos aqui ao vivo para conversar um pouquinho sobre um cenário que está sendo muito comentado aí no nosso setor agropecuário, que é em relação às lavouras de milho, principalmente em virtude dessa estiagem, dessa escassez aí de chuvas que a gente tem registrado nos últimos dias, nas últimas semanas. Algumas informações que a gente já conseguiu apurar e que também a gente tem percebido que outros veículos de circulação, inclusive nacional, têm apurado, já indicam perdas. Aqui na região, a Emater estima uma média de perda em lavouras de milho em 10%. Um dado que foi revelado aqui pelo escritório regional da Emater de Frederico Westphalen. Conversando com a equipe técnica também da Cotrizal, nas áreas assistidas pela cooperativa, também a gente já vislumbra aí perda na produtividade entre 30% e 40%. Claro que com algumas variações de acordo com o solo, com a área estabelecida. A gente está aqui, estou aqui acompanhada hoje com o professor Alexandre Gazala Neto, que é consultor, inclusive, também nessa parte de agricultura, para a gente comentar um pouquinho esse assunto, porque quando a gente fala em estiagem, claro que a gente sempre lembra também de alternativas, como a própria irrigação, não é? Que a gente já teve programas até um pouco mais presentes aí no nosso estado, mas que, obviamente, é uma ferramenta importante, mas a gente também tem algumas lições para relembrar num cenário como esse. Então, é isso que a gente vem trazer um pouquinho para quem nos acompanha através das nossas plataformas. Você que está nos acompanhando e quer comentar, trazer algum relato sobre como é que está o cenário na tua propriedade, na tua lavoura, na tua região, pode deixar um comentário aqui também nesse vídeo. Mas, então, eu vou dando a minha boa tarde ao professor Alexandre, que está aqui conosco. Professor, o que é que nós temos que aprender com esse cenário dessa estiagem, que já está sendo classificada, né, como uma estiagem no nosso estado, principalmente na metade norte? Boa tarde. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. As perdas, elas são significativas no milho e na soja também, isso a gente pode dizer, e não só aqui no norte do estado do Rio Grande do Sul, onde nós estamos falando de Frederico Westphalen, mas eu diria do sul do Brasil. Do Paraná para Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, de maneira geral, tiveram perdas significativas na lavoura do milho. E os dados nos próximos dias vão nos mostrar isso. A gente teve perdas significativas na lavoura do milho e também nas lavouras de soja, principalmente as cultivares mais precoces, que a gente teve perdas. Na verdade, todas as cultivares vai ter perda nessas regiões que estão com estiagem prolongada, mais pronunciada nessas cultivares precoces. Esse é o ponto que a gente observa de maneira geral nas lavouras, que é um cenário que a gente presencia que algumas micro-regiões têm chovido mais frequente e outras micro-regiões eu estou num período mais longo de escassez. Então esse é o cenário, as perdas estão aí e o produtor tem que administrar isso. Pois é, quando a gente comenta sobre isso, a gente sempre reflete sobre a nossa capacidade de reter água no solo, né? Lembrando aí de práticas de conservação de solo, enfim. O que vale destacar nesse momento para, de fato, a gente fazer sentido, né? A gente refletir sobre essa escassez de água, quer dizer que nos próximos ciclos a gente também possa ter um olhar diferenciado aí para esse solo, para essas nossas lavouras, professor? Exatamente. O que a gente precisa, o que o agricultor precisa e o técnico que está acompanhando esse agricultor, seja numa cooperativa ou via assistência técnica particular, é entender que a gente precisa armazenar mais água no solo. Eu preciso trabalhar os períodos de entre-safra para ter plantas de cobertura. Hoje a gente tem opções de plantas de cobertura nas diferentes regiões do Brasil e aqui no sul do Brasil mais ainda, opções de consórcio de plantas, de mix de plantas de cobertura com diferentes potencial de sistema radicular. A gente tem vários profissionais que pregam muito isso na parte de solos. O próprio professor Antônio Luiz Santi, o professor Telmo Amado, Federal de Santa Maria, trabalham muito isso. Então a gente precisa trabalhar plantas de cobertura, eu preciso ter uma rotação de culturas mais definida no meu processo. Para quê? Para ter mais palha sobre o solo, ter mais raiz, descompactar esse solo, explorar melhor esse solo e armazenar água. Esse é o momento que a gente vê a importância de uma boa rotação de culturas, de um bom manejo de palha. Áreas que têm um trabalho levado a sério em termos de solo, eu estou tendo prejuízo com milho, mas muito menos do que uma área circunvizinha onde não está sendo levado a sério esse cuidado com o solo, esse trabalho com plantas de cobertura.
Então, a diferença, muitas vezes, vai chegar a 80 sacas, 70 sacas, entre uma área que faz um trabalho sério e uma área que não faz. Todas vão ter percas, mas ela é muito mais pronunciada numa área que não tem esse cuidado com o solo. Que seja 5 sacas essa diferença. Então, isso que o agricultor precisa ver. Existe essa diferença e agora, nesse momento, tu consegue ver isso de uma maneira muito pronunciada. Não só no milho, mas também na soja. Então, reforça esse compromisso de cuidar o solo, porque é ali que é feita toda a base produtiva. E nesses momentos a gente vê que realmente faz toda a diferença. Tá certo. E é uma pena, de fato, acontecer isso, porque o milho, por exemplo, todo mundo sabe que é um cereal importantíssimo para nossas cadeias de carne, cadeia de proteína animal, não é? Porque repercute aí num custo de produção importante também para a suinocultura, para a avicultura. Então, realmente, é uma situação que não repercute somente no bolso do produtor de milho que perde em produção. Claro que provavelmente isso vai elevar preço, né? O preço já estava em alta, deve repercutir também no mercado, mas, quer dizer, repercute em toda a cadeia, né? De forma geral, pessoal, no Estado, a Secretaria de Agricultura também já tem um grupo avaliando todo esse cenário. A Emater internamente também tem feito levantamentos nos municípios. Então, através da Novo Rural, do portal novorural.com, a gente fica no compromisso de ir atualizando esses cenários aí nos próximos dias, repercutindo esse assunto e, na medida do possível, trazendo algumas orientações. Para fechar, também fica o recado de que quem precisa se amparar em assistência técnica, na própria extensão, justamente para avaliar essas perdas, porque é momento de ficar de olho de que forma que quem tem possibilidade de acessar um seguro agrícola, enfim. Para finalizar, professor, que o último recadinho que deixaria, porque tem uma outra questão importante também com essa falta de umidade, que é a questão de manejo, quer dizer, a aplicação de fungicida, né, que, para a gente finalizar, que recado que dá para deixar, principalmente para o produtor de soja, né, porque aí está com a lavoura também em desenvolvimento. Exatamente. Quem ainda está com uma lavoura em desenvolvimento vegetativo que não atingiu o ponto de desligamento do grão, que a gente chama de maturidade fisiológica, seja no milho ou na soja, cuidar as próximas práticas de manejo, porque eu tenho uma planta que sofreu um estresse muito severo, que está com restrição de água. E a planta, seja de soja ou de milho, ela precisa de água todos os dias, como qualquer um de nós, como qualquer animal, como qualquer ser vivo. Então, ela está com restrição de água. O que eu preciso fazer? Eu preciso ser muito mais efetivo nas próximas práticas de manejo. Proteger essa planta. Ela já está com estresse severo por falta de água. Isso compromete toda a sua base fisiológica. O que eu preciso? Cuidar mais do ataque de insetos, cuidar de pragas de maneira geral, cuidar mais questão de ferrugem, no caso da soja. Estar mais atento a isso. Então, suprir nutricionalmente essa planta e proteger ela para que não tenha esses demais fatores afetando o seu desenvolvimento. Eu já tenho uma restrição que, no momento, se não vier chuva, eu não tenho como resolver. Eu tenho que trabalhar solo para as próximas etapas. O que eu posso fazer? Ser preciso nas próximas técnicas de manejo. E colher sem perdas no final, que é um tema que a gente aborda há tempos e vai voltar a abordar. Então, principalmente no milho, cuidar as próximas técnicas de manejo, colher sem perca, e na soja também cuidar as próximas técnicas de manejo. Esse é o recado. Obrigado. Tá certo, a gente agradece a participação do professor Alexandre. Gente, por hoje é isso. Convido a todos que continuem conosco através do nosso portal novorural.com, também aqui através das nossas redes sociais, Facebook, Instagram. Na medida do possível, a gente vai atualizando os cenários aí para vocês aqui, principalmente da metade norte do estado. A gente vai ficando por aqui e até a próxima.